Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui mais uma vez para semear boa semente na sua vida. Hoje, com mais um dia da leitura diária da Palavra do Senhor, nosso 33º dia. Seja muito bem-vindo, você é um precioso, uma preciosa do Pai. Se ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever aqui no botão abaixo. Dá um joinha para fortalecer o canal, para que esse canal cresça, possamos ser boas sementes e ir plantando elas na terra, na vida de outras pessoas. É assim que eu considero quando você compartilha o meu canal, quando você compartilha essa mensagem que eu estou aqui nesse momento falando. Sem mais delongas, vamos fazer a nossa oração para começar a nossa leitura de hoje. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, pelo esse espaço, obrigada por este momento. Obrigada porque o Senhor tem guardado, protegido e sustentado a minha vida e a vida dessa outra pessoa também que está deste lado, Deus. Senhor Jesus, vai de encontro com este lar, Senhor, com essa família, com esta casa, Senhor. Protege, Senhor Jesus, de todo mal. Espírito Santo do Senhor, que caia por terra todas as coisas ruins que têm acontecido neste lar, nessa família. Senhor, que a tua providência seja sobre este lar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é Êxodo capítulo 15, versículo 19 ao capítulo 17, versículo 7. Dando continuidade à história de Moisés, que tirou os israelitas da terra do Egito, e eles atravessaram agora o Mar Vermelho a seco. Todo o exército de Faraó foi disseminado pelo Senhor. E então os israelitas creram que o Senhor era o Deus deles e estavam com eles, e também estavam com Moisés. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão. E todas as mulheres saíram atrás delas com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Eli, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Deus manda o maná. Capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse o Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouvi as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmuremos contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar.
Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabia o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. A cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde e guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu o 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, e que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás 1 gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele 1 gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, e guarda para vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E 1 gomer é a 10ª parte do efa. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse:
Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porquanto tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Gente, esse povo era bom de murmurar. Será que a gente murmura às vezes, igual o povo que não confiava no Senhor, independente de tudo que o Senhor fazia? Se estava sol, o Senhor colocava uma nuvem para cobrir eles do sol. Se estava, porque eles estavam no deserto. Se estava de noite, o Senhor colocava uma nuvem de fogo para aquecer e para iluminar. Se eles estavam com fome de pão, o Senhor dava pão. Se estava com fome de carne, o Senhor dava carne. E eles duvidaram que o Senhor daria para eles água. E eles sempre lembravam, remetiam, que se eles estivessem no Egito, eles estariam melhor, que eles estavam ali no deserto, levaram eles para o deserto para morrer. Agora me diz por que o Senhor teria tanto trabalho de tirar um grande povo da terra do Egito para matá-los no deserto. Mesmo assim, eles ainda não acreditaram. E muitas das vezes, nós somos essas pessoas. Estudo de hoje. Êxodo capítulo 15, versículo 23 e 27. Capítulo 16, versículo 2 ao 5. E capítulo 17, versículo 2 ao 6. Deus estava ensinando Israel a obedecer e confiar nele. A obediência ao Senhor seria a mais profunda expressão de confiança nele de Israel. E depois que Deus poderosamente libertou o povo atravessando o Mar Vermelho, ainda tinha o Mar Vermelho, confiar nele deve ter sido muito fácil. No entanto, o povo queixou-se de Deus, revelando sua desconfiança em Êxodo capítulo 15, versículo 24. Em seguida, fizeram isso novamente em Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. E ainda mais uma vez em Êxodo capítulo 17, versículo 2. Mas mesmo assim Deus pacientemente supriu as necessidades do povo. Em Êxodo capítulo 15, versículo 25, Êxodo capítulo 16, versículo 4 e Êxodo capítulo 17, versículo 5. No entanto, Deus também usou essas experiências para incutir confiança no povo, ensinando-o a obedecer. Em cada situação, Deus pediu ao povo que lhe obedecesse. Em Êxodo capítulo 15, 26, 16, versículo 4 e 5 e no capítulo 17, versículo 6. Nossa lógica diz que a confiança vem em primeiro lugar, seguida de obediência. Mas nessas histórias que Deus revê a ordem. A obediência vem em primeiro lugar e a confiança em segundo. Nossa obediência torna-se uma oportunidade de ver que Deus é confiável. Deus prometeu que se o povo lhe obedecesse, não sofreriam as doenças que assolaram os egípcios. Êxodo capítulo 15, versículo 26. O Senhor assegurou atender a necessidade de alimento dos hebreus no deserto, mas queria ver se eles obedeceriam suas instruções detalhadas, a fim de verificar se confiava nele. Em Êxodo capítulo 16, versículo 4, 5 e 23. Nós aprendemos a confiar em Deus somente por meio da obediência. Uau! Mateus capítulo 22, versículo 1 ao 33. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para o campo, outro para o seu negócio.
Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. A realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? E Jesus respondeu: Vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Que Deus! Estudo de hoje, Mateus capítulo 22, versículo 11 e 12. Era costume que os convidados do casamento ganhassem roupas para vestir no banquete. Recusar-se a vesti-las estava fora de questão. Isso seria insultar o anfitrião, que só poderia supor que o convidado era arrogante e consideraria que ele não precisava das roupas ou que não queria tomar parte na celebração do casamento. As roupas de casamento retratam a justiça necessária para entrar no reino e a aceitação total que Cristo dá a cada cristão diante de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 10. Jesus deu essas vestes de justiça a todos, mas cada um deve optar por usá-las para entrar no banquete do rei. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. O convite é aberto a todos, mas temos de estar prontos. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Muitas pessoas criticam os cristãos por serem exclusivos e estes frequentemente agem dessa forma. Mas Deus convidou todos para virem à festa. Devemos refletir o convite do Senhor. É o Rei quem determina se os convidados estão vestindo as roupas certas. Orando os Salmos. Deixe que o prazer no Senhor e a sua libertação tomem o lugar de suas preocupações. Que a sua grandeza proporcione a você paz ao ler o Salmo 27. Salmo 27, versículo 1 ao 6. Confiança em Deus e anelo por sua presença. Capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados e meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Provérbios capítulo 6, versículo 20 ao 26. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do teu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, estarão protegendo. E quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem sequer deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Espero que o Senhor te abençoe grandemente, independente se você está me ouvindo pela manhã, pela tarde ou pela noite, que você tenha um dia extraordinário e eu espero você aqui amanhã, hein? E lembre-se de compartilhar esse vídeo e bora semear boas sementes. Tchau!